Capítulo 6, a baixa autoestima de Gideão. A princípio, em sua conversa com o anjo, Gideão foi positivo e determinado quando manifestou sua revolta contra a situação de seu povo. Mas logo após ser escolhido para salvar Israel, ele recuou. Parece que o peso da responsabilidade o fez cair em si acerca da sua situação, e ele começou a usar as suas limitações físicas como desculpa. Ó meu Senhor, como posso salvar Israel? Não tenho exército, armas, dinheiro, nada. A situação financeira da minha família é muito ruim. Nós somos os mais pobres da tribo de Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Quem sou eu? Apesar de sua nobre antecedência, uma vez que Manassés era o primogênito de José, filho de Jacó, a família de Gideão ainda era a mais pobre. O fato de José ter sido o segundo homem mais poderoso do Egito não significava nada para a família de Gideão, até porque eles moravam em Canaã e não no Egito. Como se isso não bastasse, ele ainda era o menor na casa de seu pai, não em altura física, mas em importância. Resumindo, Gideão era o menor dos menores. Em toda a família, a quem se destaque e a quem passe despercebido, Gideão era simplesmente o último. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 27 ao 29. Seu caráter modesto e humilde, apesar de forte e determinado por dentro, é uma característica marcante no perfil dos escolhidos por Deus. Por isso, o Senhor lhe disse, em outras palavras, eu sou com você. Vá em frente. Você vai ferir essa multidão de midianitas como se fosse um só homem. Essa promessa foi suficiente para encorajá-lo, mas não a ponto de levá-lo a agir imediatamente, pois ele pediu um sinal a Deus. É importante enfatizar que Gideão mostrou revolta e indignação diante do Senhor pela situação em que se encontrava o seu país, e tinha plena certeza de que aquela não era a vontade de Deus. Porém, diante de sua posição insignificante, ficava difícil para ele acreditar 100% no seu chamado. Por isso, ele pediu sinais. É o que acontece com a maioria dos cristãos. Eles acreditam que Deus faz hoje o que ele fez no passado. Acreditam nas maravilhas que Deus fez na vida de outras pessoas que contam seus testemunhos, mas ainda dão lugar às dúvidas em suas mentes. Não duvidam do poder de Deus, é claro, mas duvidam que ele os tenha escolhido também. Eles dizem, não, isso não é para mim. Eu não mereço isso. O meu destino é sofrer.
Meu destino, meu fracasso está escrito nas estrelas. Estou sendo provado. Essa é a minha cruz. Eu não tenho sorte. Vou repetir. O maior problema das pessoas são os pensamentos de inferioridade ou preconceito que elas têm sobre si mesmas. Com palavras e pensamentos demoníacos, elas construíram barreiras de aço ao seu redor. E quanto mais confessam esse tipo de pensamento, mais difícil é para que essas barreiras se quebrem, pois desenvolveram preconceitos e ideias negativas contra si mesmas. Por esse motivo, chegam a conclusões tolas, pensamentos que Deus é bom e grande apenas para os outros. Os estudiosos chamam isso de baixa autoestima. E esse modo de pensar impede a ação do Espírito Santo dentro da pessoa. Nos pensamentos de Deus, encontramos este ensinamento: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 4. Gideão também manifestou a mesma baixa autoestima que Moisés e Jeremias. Quando chamado, a resposta de Moisés para Deus foi: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Êxodo, capítulo 3, no versículo 11. Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Êxodo, capítulo 4, versículo 1. Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde agora que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, no versículo 13. Diante de tantas desculpas, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Foi assim que Jeremias respondeu ao seu chamado: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias capítulo 1, no versículo 6. E a reação imediata de Deus foi: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Jeremias capítulo 1, no versículo 7. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.